Como harmonizar crenças científicas e religiosas segundo a ótica filosófica? Quem responde essa pergunta é Frederico Moreira dos Santos, da Universidade Estadual de Feira de Santana. O professor participou do 7º Encontro Nacional de Criacionistas, realizado neste mês em São Paulo. Ele conversou com Márcio Basso. Os cientistas de antes, Newton, Galileu, eles não eram chamados de cientistas, não existia esse término. Eles eram filósofos natural, eles praticavam a filosofia natural. Isso explica para mim isso melhor. Sim, eles eram filósofos naturais. Até o século XIX, o labor científico fazia parte de um ofício chamado filosofia natural. E normalmente também o que a gente chama hoje de cientista, eles tinham uma formação bem abrangente. E aí depois é que eles focavam sua pesquisa, mas por exemplo, tem o Thomas Young que faz pesquisa em física e em medicina, por exemplo. Isso era comum, não havia tanto problema. Você era uma pessoa que estava investigando a natureza, era considerado um filósofo natural. Só no final do século XIX, início do século XX, começa a surgir os termos físico, cientista, que aí foi se tornando uma profissão mesmo, foi se caracterizando como uma profissão separada da teologia, separada da filosofia, que é a profissão de cientista. A filosofia natural era um campo muito abrangente. Então, por exemplo, você tinha nos textos de filosofia natural pessoas escrevendo... Tinha um debate muito interessante entre Descartes e Newton. Descartes achava que Deus tinha criado o universo, tinha estabelecido uma quantidade de energia inicial, de movimento e tinha saído. Deus não estava presente no universo. Já Newton achava que Deus estava o tempo todo intervindo no universo. Veja, esse é um tipo de debate que envolve teologia e filosofia e ciência, né? Hoje, do ponto de vista hoje, atual. Na época, eles não estavam discutindo filosofia, teologia e ciência, eles estavam discutindo filosofia natural. Que era natural envolver os três aspectos. Sim, na época era. Na verdade, filosofia natural era um campo bem mais abrangente. O próprio Newton, ele escreveu sobre teologia, não é? Sim, muito. Na verdade, ele escreveu muito mais sobre teologia do que sobre ciência, né? O que temos hoje em relação à física do Newton é só um pedacinho de tudo que o Newton escreveu. Outra pergunta, Galileu, ele não houve isso que pelo menos o grande público entende, a grande mídia talvez passe, que não houve, você estava falando, um conflito entre religião e ciência. Sim, de fato não houve é um anacronismo, né? É tirar do contexto histórico dizer que houve um conflito ali entre ciência e religião. O que aconteceu? Primeiro porque, devido ao que eu falei, não havia esse conceito de ciência na época, e a teologia e a filosofia natural eram muito próximas. E de fato a questão foi algumas afirmações que o Galileu fez em seus livros que entravam em conflito com algumas proposições doutrinárias da teologia católica, mas falar que é um conflito contra a religião, de ciência versus religião, é um exagero, eu diria que é um exagero. É melhor localizar e ser mais preciso em dizer, olha, primeiro que o Galileu era um grande religioso, ele era muito religioso, ele coloca a filha dele para ser freira, por exemplo, ele troca muitas cartas com essa filha, é uma filha muito próxima mesmo. E ele tinha um respeito muito grande à religião e às suas crenças religiosas. E por outro lado, a Igreja Católica também tinha grandes cientistas na época. Nem todos os jesuítas, por exemplo, apoiaram essa condenação do Galileu. Nem todo mundo na Igreja Católica foi unânime em relação a essa condenação do Galileu. Então é uma imprecisão muito grande você colocar esse conflito dessa maneira.